Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando de como fazemos para chegar no valor do condomínio, aquele valor que você paga todo mês da cota condominial. Você perdeu o primeiro bloco? Volta lá e assiste porque foi muito bom, com muita informação de qualidade. Agora, segundo bloco, nós vamos entrar exatamente de como vamos constituir essa cota condominial e de como conscientizar o morador da sua importância de alguns pontos cruciais. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são o síndico profissional Henrique Santos Gerês e o administrador de condomínios e professora da Gabor RH, Álvaro Castilho. Henrique, conscientizar o morador talvez seja um dos pontos mais difíceis. Ainda mais que, eu não falei isso no primeiro bloco, mas muitos não descem na Assembleia, né? Então, também conscientizar da importância deles descerem na Assembleia. Eu tive um caso de um questionamento através da minha coluna da CBN, que um síndico não conseguia aprovar as obras obrigatórias impostas pelo Corpo de Bombeiros. E o condomínio estava com risco. E aí a gente está falando de risco de vida, né? Risco de uma coisa séria, como tivemos já casos de queda no Brasil, algumas quedas, e a última queda que teve de edifício foi em Miami, num condomínio de alto padrão. Então a coisa não é tão brincadeira. Mas como conscientizar o morador de que tem que se gastar aquele valor que é um absurdo? Como que o Henrique gasta R$2.000 como síndico da manutenção preventiva do gerador, por exemplo? Por favor. Então, Ricardo, antes de falar disso, nós síndicos, nós administradores, o Álvaro há de concordar comigo, nós temos que entender que cada pessoa é um DNA, cada condomínio é um DNA. Então não adianta eu chegar e passar régua e falar de uma única forma para todo o público. O síndico tem por obrigação ser didático, outra vez, como falou o Álvaro no começo da primeira parte do nossa conversa. O síndico tem que ter essa paciência, ele tem que explicar para o condômino sobre aquilo. E como a gente consegue passar isso para o condômino que muitas vezes, como você bem falou, não desceu na Assembleia. Não é que ele não desceu porque, como você bem sabe pela tua experiência também, não é que ele não desceu porque ele não quis descer, muitas vezes é porque ele chegou tarde, muitas vezes é porque a gente, aqui no caso de São Paulo, pegou um trânsito maior, pegou uma chuva, alagou, alguma coisa aconteceu, às vezes teve um dia difícil no trabalho. Então nós, administradores, temos que entender isso. Foi um dia difícil, foi um dia diferente. Álvaro, vamos tentar assim, você falou de previsão orçamentária, né, para chegar na cota. Funcionários, né, manutenções, por favor. 5 grupões, vamos dizer assim. Mão de obra, né, funcionários orgânicos ou terceirizados, parte das tarifas públicas, luz da área comum, lógico, não do apartamento, gás, água, telefone, internet, manutenções, despesas administrativas e outras despesas. Essa é a estrutura básica que você começa a desenhar a previsão orçamentária. E aí analisar, falando já de condomínios implantados, né, que já produziram despesas, e aí você analisar esses números e, diante do cenário que você tem, projetar essas despesas para o próximo ano para poder chegar no cálculo no novo valor de condomínio. Inclusive, né, Álvaro, considerando a inflação futura Sim, possível. Claro, porque claro. Isso tudo, nós vivemos num país cuja economia é instável, ainda é instável. Já foi pior, hoje está melhor, mas ainda é instável. Então você tem que saber, tem que olhar o histórico de quanto que é a empresa terceirizada ou os seus funcionários orgânicos, qual é a previsão dos últimos meses, dos últimos anos de aumento, o que está previsto. Quer dizer, fazer o plano diretor do condomínio, que, diga-se de passagem, eu aprendi aqui na Gabor, que é fundamental. E a gente não pode esquecer um ponto importante, que é a questão de você ter uma reserva, né? Sim. Isso, o fundo de reserva, que muitas vezes não é citado na convenção, ou quando citado ele não diz quanto que você deveria ter, mas você ter quanto mais fundo de reserva você tem,
Lógico, não estou falando para você guardar 50 milhões de fundo de reserva, mas você tem que ter uma segurança de que quando acontecer alguma coisa, você vai ter para pagar. E aí muitas vezes se fala em ter pelo menos uma ordinária ou 2 ordinárias para você ter uma tranquilidade para eventualidades. Normalmente, no condomínio, se me permite, eu vou continuar, normalmente num condomínio, a convenção já eventualmente está escrito lá que é 5%, 10% do valor da cota condominial é destinado ao fundo de reserva. Mas você falou muito bem também com relação a essa formatação, você ter esse fundo de reserva. E eu lembro de um tio meu que ia em casa visitar a gente, isso há uns 40 anos atrás, muita gente não tinha nem nascido ainda, eu estou ficando velho. Então, você entregou. Eu me entreguei, fui obrigado. Então, ele falava assim pro meu pai, pra gente, olha, eu tenho um dinheirinho guardado que é para quando eu ficar velho, se eu precisar, que é o que o Álvaro falou no começo. O Álvaro falou assim, tem que ter uma previsão para pintar, para dar manutenção no condomínio. Aquela manutenção que a própria lei, as próprias normas técnicas nos obrigam a fazer e com muita razão. A pintura do condomínio, 3 a 5 anos, aquelas coisas que vocês sabem. Então, na casa da gente, o correto seria que nós também pudéssemos ter todo mês lá, receber o salário, olha, X%, vamos colocar aqui na poupança, ou naquela aplicação que vocês gostam, para numa eventualidade você ter para usar. Eu costumo fazer isso, mas eu aprendi com esse tio e depois com a vida. Como chama o tio? É Diogo. 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 Já foi? Já foi. Obrigado, Diogo. É isso aí. Foi muito, muito legal. Obrigado, Diogo. Pessoal, eu vou chamar o programa Bom Passa Rápido. Eu vou chamar um quadro que é Aplicando a Advertência e eu já volto para as considerações finais de vocês. Ok. A advertência hoje vai para você, condômino, que quer muito do condomínio, quer muita segurança, muito conforto, uma academia maravilhosa, mas quer pagar pouco. Nós temos que entender que conforto, segurança, quanto mais você tem, mais custa. Você quer uma portaria 24 horas? Tem um custo. Você quer uma portaria blindada? Tem um custo. Você quer uma academia de última geração? Tem um custo. Então temos que entender, quanto mais exigimos, mais pagaremos. E aí não adianta tacar pedra no síndico, no administrador, falando que quer pagar barato e exigir o máximo nesses quesitos. Então vamos ter coerência, vamos se envolver, vamos entender e definir juntos o que queremos. Não existe solução mágica. Fico alerta, fica a advertência de hoje. Álvaro, professor Álvaro, muito obrigado. O pessoal com certeza está feliz, fazia tempo que não vinha no programa. Verdade. Agora é só pegar o elevador e subir. Está sempre convidado. Obrigado pela aula de hoje. Obrigado você pelo convite. Obrigado de participar aqui com o Henrique. E só para complementar com essa questão da previsão, e você já se antecipou quando você fez a advertência, é isso. E as pessoas, os condôminos, os moradores de condomínio, têm que entender que o que acontece no condomínio não é diferente da vida dele. É um reflexo, é uma extensão. Então, aquela atitude que ele tem numa assembleia com relação aos valores é como ele trata o dinheiro dentro da casa dele. Só que ele tem que entender que não é a vontade dele, e sim a vontade de todos. E o síndico tem por obrigação garantir aquele patrimônio. Não é porque o cara acha uma bobagem fazer a manutenção que o síndico não vai fazer. Ele tem que garantir que o prédio esteja redondo e funcionando bem. Então é só essa mensagem final. Mais uma vez, obrigado. Gerês, muito obrigado pela participação, muito rica. Parabéns pela certificação, parabéns pelo trabalho que você vem realizando e espero você voltar aqui rapidamente. Foi a primeira vez, mas agora já sabe o caminho. Sei sim o caminho. Agradeço muito você. Falar depois do professor Álvaro sempre, vou falar o que depois que ele já falou tudo. Né? Que é isso, eu tenho que agradecer, apenas te agradecer ao professor Álvaro pela aula de sempre, que eu também continuo aprendendo, né? Com toda essa experiência. Todos nós. Então eu fico muito satisfeito e sempre que você me convidar, o professor, vocês me convidarem, eu faço questão de participar. Não esqueça que eu sou filho da casa, eu comecei do zero aqui. Estamos juntos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado você. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.